Boa noite, meu nome é Jansen, faço parte do grupo 1 do Polo de Vitória e a proposta desse vídeo é descrever o nosso projeto que envolve utilizar o WhatsApp como uma ferramenta educativa. Para isso, nós escolhemos o eixo temático Copa do Mundo 2018. A justificativa desse tema ficou da seguinte forma: o evento é um evento de interesse mundial, mexe com os sentimentos, com as emoções e com a rotina das pessoas. Por um mês, a vida de todos se modifica e o assunto passa a ser um só: futebol. Aonde estiver um grupo de pessoas conversando, ela está lá, presente, a Copa do Mundo. Diante dessa relevância, dessa importância, utilizamos uma citação, segundo Silva e Andrade, em 2016, ele fala assim: os recursos tecnológicos proporcionam um ambiente atrativo e motivador ao se integrar a um projeto pedagógico. Então, utilizar o WhatsApp como uma ferramenta educacional nos motivou, né, a pensar em estratégias para ir além do ensino tradicional, de aulas expositivas, onde a gente pudesse o quê? Mobilizar também os estudantes para utilizar esse recurso que está tão atual e que eles usam com uma certa frequência, de forma a ser utilizado como recurso educacional. Então, o objetivo que nós traçamos foi o seguinte: ampliar e aprofundar os conhecimentos em todas as áreas que compõem as diretrizes curriculares, proposta a partir do evento motivador Copa do Mundo 2018. Valorizar o evento como manifestação esportiva, sadia e capaz de envolver e unir diferentes povos. Identificar as várias etnias e culturas, valorizando-as e respeitando-as na sua diversidade. Utilizar adequadamente o aplicativo WhatsApp para fins pedagógicos, de acordo com as orientações dos professores. Fixar os assuntos estudados através da participação ativa e adequada durante a atividade de trivia. Então, eu vou estar descrevendo depois essa atividade de trivia com mais calma. A ideia é que a gente consiga agregar todos os conteúdos das diretrizes curriculares, né? Português, matemática, ciências, geografia, educação física, artes e língua estrangeira, para que a gente consiga ter várias frentes de trabalho com um único eixo temático, que é o da Copa do Mundo, onde cada professor vai dar a sua parcela de contribuição, né, seja através de trabalhos de pesquisa sobre os principais conteúdos da sua disciplina, e na aplicação da trivia como uma forma de revisar esses conteúdos que foram estudados, fixar, né, fixar a aprendizagem que os alunos obtiveram ao longo dessas pesquisas, seja debatendo os conteúdos durante as aulas. Então, assim, sobre o conteúdo da língua portuguesa, nós propomos que sejam feitas leituras de diferentes tipos e gêneros textuais relacionados ao tema Copa do Mundo, expressões futebolísticas incorporadas ao vocabulário, produção de texto argumentativo, estudo da letra do hino nacional. Já para o conteúdo de matemática, nós escrevemos que entre as ações seria produção de tabela de jogos coletivos, individuais, para preenchimento durante os jogos, resoluções de situações problemas para serem desenvolvidos como dados de tabela, pesquisa, escrita e leitura de números referentes a público, pagante e capacidade de torcedores no estádio, resolução de problemas envolvendo todas as operações e expressões a partir dos preços dos ingressos. Para o eixo, para o conteúdo História, a gente pensou algumas propostas. Estudo sobre a história das Copas,
envolvendo os países sede e a vida das pessoas nesses países e sua cultura. O patriotismo surgiu durante a época da Copa, né? Sabemos assim que desde o seu surgimento a Copa do Mundo, inclusive, foi responsável pelo término da Segunda Guerra Mundial, né? Entre outras curiosidades que vão ser trabalhadas durante essa pesquisa. Mão de obra temporária, voluntários, trabalhadores envolvidos no evento. Para o eixo geografia, a gente listou os seguintes conteúdos: aspectos físicos, sociais e humanos do país sede da Copa do Mundo, a Rússia. Exposição de cartazes a respeito de fatos interessantes sobre a Rússia. Cartazes com imagens de comidas típicas, representação de algumas festas populares que acontecem nesse país, história da bandeira da Rússia, como um país que tem características próprias, a cidade mais fria do mundo, a imagem da maior floresta do mundo, a floresta de Taiga, estudos do mapa mundi com destaque aos países participantes, né, a diferença do fuso horário, né, entre os países participantes e a Rússia. Na área de ciências, né, listamos esporte, saúde, o fator do doping, funcionamento do corpo do atleta, condicionamento físico, uma alimentação que seja adequada para atletas. Dentro do eixo educação física, listamos os seguintes conteúdos: compreender as principais regras do futebol, o tempo da partida, número de substituições, solicitações de paralisação, quantos jogadores, é o mínimo de jogadores para ter em campo, para ter uma partida começar, quais são os tipos de advertência, faltas e sanções impostas aos jogadores, né? As possibilidades de esquemas de ataque e defesa, atribuições de cada jogador em campo, cada posição que ele pode ocupar, cada função que ele exerce, quantas pessoas compõem uma equipe de arbitragem, né? Tá para ter uma mudança agora da equipe de arbitragem, a inclusão das câmeras de vídeo e desse juiz de vídeo que vai poder auxiliar o árbitro que está em campo com informações em tempo real. A gente colocou aqui problematizar a desigualdade do tratamento disponibilizado às mulheres que vivem profissionalmente do futebol no Brasil e na Europa. Então, assim, essa é uma questão que é latente no futebol, a diferença do tratamento que os homens têm em relação às mulheres. As mulheres ainda são vistas profissionalmente no futebol, recebem menos por isso. Aqui no Brasil são poucos os times que têm um time profissional feminino. Dentro da disciplina de inglês, estudo do vocabulário do futebol em inglês, confecção de um pequeno dicionário do futebol em inglês, vocabulário dos nomes dos países participantes em inglês. Dentro da disciplina de artes, confecção das bandeiras dos países participantes da Copa, decoração das dependências da escola com o tema Copa do Mundo, confecção dos desenhos e cartazes sobre os momentos e lances marcantes dos jogos. Então, para cada disciplina, a gente tentou abraçar alguns conteúdos que seriam importantes ser desenvolvidos, mas certamente, ao propor isso na escola, a gente vai receber muito mais demandas que esses profissionais vão estar trazendo para a gente, tanto na aplicação quanto na execução dessa proposta de trabalho, né, desse projeto de trabalho. A gente acredita que esse trabalho vai ter uma duração de 45 minutos, de 45 dias para ser desenvolvido, né, onde 15 dias antes da Copa do Mundo ele teria o seu início, né? Inicialmente, cada professor iria trabalhar a questão da pesquisa
do desenvolvimento de conteúdos, né, dos debates, né, mobilizando aprendizagem, os saberes através dessas pesquisas e para a gente o quê? Desenvolver durante o processo a aplicação da trivia, que seria o seguinte: seriam perguntas com perguntas de múltiplas respostas, perguntas objetivas com múltiplas respostas, mas onde esse grupo de alunos estaria colocando à prova os conhecimentos que eles adquiriram nas pesquisas, nas aulas expositivas, né, sobre os conteúdos das aulas, né, das disciplinas curriculares. A gente colocou alguns exemplos de perguntas da trivia voltado mais para a educação física, né, listados no nosso projeto. Por exemplo, quem é considerado o criador do futebol? Né, o inglês Charles Miller. Essa seria a resposta. Qual o país que venceu mais edições da Copa do Mundo? Brasil, 5 edições. 58, 62, 70, 94 e 2002. Em que país foi realizada a primeira Copa do Mundo? Uruguai. Em qual continente foi realizada a Copa do Mundo 2014? América. Qual país disputará a Copa do Mundo pela primeira vez em 2018? A Islândia é o grande novato da Copa de 2018. Qual o único país africano a sediar uma Copa do Mundo? África do Sul. Em que ano o Brasil ganhou a Copa pela primeira vez? 1958. Qual o tempo de uma partida de futebol? 90 minutos. Quantos jogadores devem estar em campo para iniciarmos uma partida de futebol? 22 jogadores, sendo 11 por equipe. Qual o mínimo de jogadores necessário para a realização de uma partida de futebol? O mínimo, 14 jogadores, 7 em cada equipe. Qual é o número máximo de substituições permitidas a cada treinador em uma partida de futebol? 3 substituições. Ao cometer uma falta grave, o jogador sofrerá que tipo de penalidade? Aplicação do cartão vermelho. Quando o juiz marca o impedimento? Quando no lançamento da bola, o jogador que recebe estiver à frente do último marcador adversário. O jogador que recebe o segundo cartão amarelo em uma partida sofre que tipo de sanção disciplinar? Ele é expulso do jogo. Então, dentro do conteúdo educação física, esses são alguns exemplos de trivias que seriam aplicadas aos grupos, né? Então, por exemplo, o professor teria essas perguntas previamente colocadas, seja através do celular, ele enviaria essas perguntas para cada grupo, né? E o grupo teria um tempo pré-determinado para responder essas perguntas. Ele poderia até utilizar o material de apoio, mas não pesquisar na internet. Então, os alunos poderiam produzir um material próprio, né, sobre os conteúdos que eles aprenderam nas disciplinas e fazer a consulta na hora da aplicação da trivia, né? Recurso didático que nós iremos utilizar: celular e computador com acesso à internet, jornal, rádio e televisão, né, para as pesquisas, para a veiculação de conteúdos, lousa, marcador para quadro branco e apagador, cartolinas, papéis coloridos e barbantes, cola, tesoura, cadernos e materiais didáticos e cotidianos. Então, a gente acredita que esse projeto ele deva acontecer dentro de um prazo de 45 dias, 15 dias antes da Copa e os 30 dias da Copa, né? Como avaliação, nós acreditamos que o feedback que os alunos irão produzir, né, é o mais importante. O retorno que os alunos nos derem, tanto ao longo
da execução do projeto e ao término do projeto, né? Essas trivias não vão ser pontuadas diretamente, sim a nível de o recurso didático, né? Mas a ideia é que, por exemplo, todo material que for produzido em termos de pesquisa, em termos de trabalho, né? Essas sim serão provas com os eixos temáticos, né? Poderão ser aproveitadas na avaliação desses alunos.